Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Enem, ou melhor dizendo, eu vou falar de algumas questões do Enem. Eu vou me focar neste vídeo aqui em dicas para como você ler as suas questões do Enem, especialmente na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Porque a grande verdade é que o grande desafio do Enem não é nem o volume de coisas que você precisa saber. Ok, isso é um grande problema, isso é uma grande montanha para ser escalada, mas também é o manejamento do tempo para cada questão, especialmente no Dia das Humanas, que também tem redação, né, para fazer e tal. Então já são duas coisas que você tem que balancear ali. Então a minha ideia nesse vídeo é simplesmente dar olha galera, é assim que lê a questão, pá, independente de qual assunto específico que seja. Se esse vídeo tiver uma boa recepção, eu pretendo fazer mais vídeos mais especificamente sobre gabaritos e tal, dicas de leitura, ou então comentando questões específicas que eu achar com assuntos mais interessantes. Olha, isso aqui tem mais chance de cair, esse tipo de coisa. Afinal de contas, faz um tempo que eu não faço gabaritos aqui no canal e o Enem tá aí basicamente às portas, né? Então, vamos lá pro vídeo. Toda questão do Enem tem uma estrutura semelhante, tá? Elas têm um enunciado, em particular na prova de humanas, mas não só na prova de humanas, elas têm um texto base, e eu tô falando texto, mas isso também inclui coisas como gráficos, fotos, tá? Texto naquele sentido mais amplo. E depois, embaixo disso tudo, tem as alternativas, né? A, B, C, D, E. Então é nessa estrutura que a gente vai trabalhar a nossa leitura, beleza? Então aqui na questão 48 da prova de 2019 azul do Enem, a gente pode ver essa estrutura funcionando, né? Você tem o enunciado, que no caso é essa parte entre que diz a relação entre ser humano, né? Isso é o enunciado. O texto base, que é essa citação imensa que está aí em cima do Acosta, né? E tem a referência ali bonitinha e tal. E as alternativas embaixo. Como você lê uma questão dessa? O que eu recomendo é, passo 1, você olha para o comando, para o enunciado, e você lê isso primeiro. Aqui na questão 48 diz, a relação entre ser humano e natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. 2 pontos. Esse 2 pontos e a falta de um enunciado de uma pergunta quer dizer o quê? Qualquer que seja a resposta, é algo que vai completar esse enunciado, que vai responder isso aí. Ele está falando, você tem uma relação, isso reflete a permanência de qual corrente filosófica? Qual corrente filosófica que eu estou falando aqui que tem a ver com esse texto base que eu estou apresentando em cima? E aí você olha para as alternativas e vê o que você vai fazer. Quanto ao texto base, como ler um texto desse? Você percebe que tem bastante linhas ali, certo? Então vamos dar uma dicasinha rápida de leitura desse tipo de coisa. Dizem que Humboldt, vírgula, quem é Humboldt? Naturalista do século XIX, entre vírgulas, ou seja, é uma informação que não é essencial, mas é importante. Naturalista do século XIX, legal. O que é o papo desse cara? Maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, vírgula. Agora que a gente está começando o período da frase. O que esse Humboldt fazia? Porque a gente ainda não chegou no verbo, certo? O verbo principal. O que ele fazia? Ele via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. Aí, se você já entendeu isso, você pode parar de ler isso aí, você passa direto procurando o próximo ponto de seguida, porque o sentido da frase já acabou aí, tá? Se você não entendeu, e aí sim você lê, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. Porque é isso que a estrutura da frase está dando pra gente, tá? E isso a parte aqui é português, não é realmente sociologia, mas como eu disse, são técnicas aplicáveis a várias coisas dentro da prova do Enem. De alguma maneira, o cientista ratificou, ou seja, confirmou, nosso papel de exploradores da natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. 2 pontos. O que é este mundo pós-colonização ibérica? Quando você tem 2 pontos e em seguida, é porque você vai explicar o que você acabou de colocar antes de 2 pontos. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Beleza. Agora você volta para o comando. O comando dizia o quê?
Qual é a relação entre humano e natureza nessa corrente filosófica? Qual é a permanência? Porque é isso que o comando quer saber, certo? Relação entre ser humano, corrente filosófica. Qual a corrente filosófica que está no texto que fala da relação entre ser humano e natureza? E agora sim, você pode voltar no enunciado e não precisa mais ler toda a frase desde o começo. Você já entendeu meio que a frase está dizendo. Então você pode voltar, pegar o enunciado, jogar em cima do texto base e ver o que afinal de contas estão te pedindo. No caso da questão 48, eu já vou te adiantar que a resposta é a letra C. Racionalismo cartesiano. E agora eu vou te explicar por que é racionalismo cartesiano. Agora você vai olhar para cada uma das alternativas e ver o que encaixa. A relação entre ser humano e natureza ressaltada no texto. Qual é a relação entre ser humano e natureza ressaltada no texto? Relativismo cognitivo? Relativizar quer dizer pegar as coisas e que uma não é necessariamente mais importante que a outra, né? Cognitivo tem a ver com a mente. Eu vou olhar nesse texto. Eu acho que o Humboldt não era muito afim de ver as pessoas como suas iguais e entender essa relação toda como uma coisa equânime, né? Assim, igual e tal. Não tô vendo isso no texto. Vamos cortar. Materialismo dialético. Eu não estou vendo tese, nem antítese, nem síntese, nenhum termo nessa natureza. Eu não estou vendo nada sendo oposto a outra coisa. Eu não estou vendo nenhuma menção a Marx, nenhuma menção a Hegel, nenhuma menção a Heródoto. Eu acho que a gente pode excluir materialismo dialético, né? Vamos pular a C, porque a gente sabe que a C é. Pluralismo epistemológico, pluralismo, plural, mais de um, epistemológico, conhecimento, mas ele não está falando de conhecimento aqui. O Merino também não está necessariamente falando de pluralismo, ele não está reconhecendo que essas pessoas que moravam na região sul-americana fossem a visão que ele tem disso é bem negativa. Ele usa o termo mendigos sentados sobre um saco de ouro. Certo? Ele entende que por não estarem fazendo o que ele faria naquela situação, ele está colocando essas pessoas como de alguma forma, isso está errado, isso é inferior, isso não está legal, etc. Está botando essas pessoas para baixo. Isso está bem claro nos adjetivos e na forma que a frase está estruturada. Então não posso falar em pluralismo epistemológico. Pelo mesmo motivo eu não posso falar em existencialismo fenomenológico. Não há nenhuma menção a Sartre, não há nenhuma menção a Kierkegaard, não há nenhuma menção a alguma reflexão sobre a natureza do ser, do eu. Não tem nada disso. A gente tem ser humano e natureza. A gente tem Humboldt, que é o naturalista, reclamando das pessoas não explorarem os recursos naturais. É isso que a gente tem no texto. Por, vamos dizer, exclusão, eu já poderia ir para C, né? Racionalismo cartesiano. Mas digamos que eu não tenha feito esse salto aí. De que outra forma a gente pode chegar no racionalismo cartesiano? Vamos pensar no racionalismo cartesiano. Aí você pensa, cartesiano, René Descartes, penso logo existo. A razão como essa ferramenta suprema de entendimento e de ação no mundo, certo? E aí você começa a ver, Humboldt era um naturalista do século XIX. O que estava acontecendo no século XIX mesmo? Aquela parada toda, né? Aquele cientificismo todo, aquele positivismo. E aí você vai começando a puxar aquela história, puxar aquela sociologia e vai começando a montar na sua cabeça a ideia de que Humboldt era uma pessoa que estava reclamando da falta de exploração dos recursos naturais porque ele via a natureza como algo separado de si mesmo, como algo a ser explorado, como algo que é uma ferramenta para servir os seus propósitos. E esse tipo de pensamento é um pensamento que separa o homem da natureza e coloca um abismo entre isso. E isso é algo bem claro desde aquela história do penso, logo existo. Certo? O que realmente define algo como existente, o que define algo como o fundamento do entendimento é você pensar. Nesse paradigma aqui, a gente não olha para uma formiga, a gente não olha para uma árvore, tem consciência, está pensando. Não tem nada disso nessa ideia de cartesianismo, não tem nada disso. E é aí que você chega na questão, você chega na parte correta. Você está entendendo? É com esse tipo de ideia. Tive que diminuir um pouquinho mais a minha câmera para a gente poder ver a 60. Questão 60, ainda da prova azul.
você tem a mesma estrutura, olha, o enunciado, no texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre ampliação das atividades urbanas e a... complete a frase, né, que fica subentendido ali. Não está escrito, mas é isso que fica subentendido ali. Afinal de contas, é um período que não tem pontuação final. Você simplesmente tem que completar o que está ali. Ou a alternativa A, B, C, D, E, embaixo e em cima um texto base. Então, vamos lá prosseguir e ver como é que a gente vai atacar essa questão aqui. O que o comando diz? No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a... Ou seja, você, sem ler o texto base, você já sabe o que vai ter nesse texto base. Vai ter algo falando de atividades urbanas em crescimento, porque está escrito ali, ampliação das atividades urbanas. Ok, aí você vai com isso na cabeça e você vai ler o texto base. Vamos lá. E aqui no caso é um outro trecho de livro, tá? E vamos tentar destacar os conceitos e ideias principais do que está acontecendo aqui. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância. Para aqui, você leu Cidade Medieval, então você já sabe que isso aqui é uma questão que fala de Idade Média, ou no máximo do começo da Idade Moderna. E você leu ali no enunciado que está falando de ampliação das atividades urbanas, então você já está colocando na tua cabeça que isso é uma questão de história. Então você já está meio que situando nesse mar de conhecimento que você tem na sua mente, aonde essa questão está. A cidade medieval é uma cidade da abundância concentrada num pequeno espaço em meio a regiões pouco povoadas. Ok, essa é a informação 1. A cidade medieval é uma ilha de abundância, um pequeno espaço. É um lugar de produção e de trocas. Então estamos falando de comércio, se articulam artesanato e comércio, olha só. É também o centro de um sistema de valores particular do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho. O gosto pelo negócio, pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. Esse período todo é para enfatizar e desenvolver a ideia de que a cidade é um lugar isolado e que é diferente da região esparsamente povoada que a cerca e que é marcada por uma cultura cidadina específica. É um centro de valores particular, perceba ali. E o que emerge desses valores particulares? Aí ele vai estar dando essa lista, prática laboriosa e o gosto pelo comércio, não sei o que. Isso tudo é uma lista de coisas que tem na cidade que não tem no campo, tá? É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, o que é garnecido por torres. Legal. Depois vem o nome dos autores, em negrito o nome do livro, revista, jornal, enfim, a editora, local, editor e ano. Essa é a estrutura básica das referências dos livros, porque é assim que se referencia a coisa segundo a BNT, tá? Com essas informações sobre o que é a cidade medieval, a gente pode ir para as questões, né? Vamos lá. Alternativa A. O espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades humanas, ou seja, aquela lista enorme de coisas que acontecem na cidade que o texto está nos dando, e a emancipação do poder hegemônico da realeza. Olha, eu não li nenhuma menção a rei, nem a príncipe, nem nada disso aqui que está acontecendo nesse texto, tá? Então, assim, embora exista uma certa relação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação do poder hegemônico da realeza, isso não ocorre neste período histórico, tá? Essa perda de poder das realezas europeias é posterior, bem posterior até ao período que a gente está falando aqui no texto, tá? Então não é. Letra B, de bola, aceitação das práticas usurárias dos religiosos. De novo, nenhuma citação a alguma política da igreja em relação a dinheiro e tal. Nenhuma citação a judeus, ao lugar marginal que eles tinham na sociedade da época, nada disso. Você não está vendo nada disso no texto, então a gente pode cortar. Letra C, independência da produção alimentar dos campos. Muito pelo contrário, a gente viu que as regiões fora da cidade são pouco povoadas. Mas nessa lista enorme aí de coisas que ele está dando que a cidade tem, você não está vendo que eles produzem a própria comida. Você vê que tem produção e troca. Ok, tem produção, mas a produção de quê? Artesanato e comércio. Entendeu? Você não está vendo nada especificamente citando agricultura ali. Ok? Então não pode ser a letra C. Letra D, superação do ordenamento corporativo dos ofícios. De novo.
Nada no texto suporta isso. Ou, de novo, eu estou me guiando texto pelo texto porque eu estou assumindo que você não vai realmente ter tudo na cabeça de uma determinada questão, de uma determinada matéria, certo? Então eu estou tentando me focar aqui em técnicas de leitura e tal. Se você já sabe bastante sobre Idade Média, isso aqui é uma fichinha para você. Você já pulou direto para E, que é realmente a coisa que pode ser na base da eliminação, né? Mas só para afirmar aqui para vocês que não pode ser a letra D de dado, superação do ordenamento corporativo dos ofícios, porque o texto base e o enunciado não falam nada a respeito das corporações de ofícios. Muito pelo contrário até. O texto fala que a cidade medieval tinha o artesanato e comércio como uma das grandes forças propulsoras da sua economia interna. Em nenhum momento do texto está colocado que as corporações de ofício eram uma coisa ruim para a cidade. Então você já fica meio, né, complicado de falar que é AD. Por eliminação, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Eu vou reconhecer que essa questão em particular ela é um pouco hermética, um pouco talvez confusa demais. Eu acho que quem escreveu essa questão podia ter reformulado ela um pouco melhor. Por isso que eu estou falando para vocês em questão de eliminação, certo? Existe, obviamente, elementos dessa resposta, que é a correta, que está no gabarito oficial nesse texto. Afinal de contas, o texto menciona ali na última oração, fala que o sistema de organização é um espaço fechado, com muralhas, onde tem guarnecimento por torres e tal. Mas, de novo, eu estou falando aqui como eliminação, entendeu? Eu li todas as outras, não cabeu, então vai ser a letra E, entende? E já que nós estamos falando de leitura de questão e de como, você leu a questão, então tá tudo bem, você não precisa estudar humanas, como às vezes a gente ouve por aí, eu quero trazer a questão 71 como uma espécie de argumento contra essa ideia de que você não precisa estudar humanas, é só você ler as questões que tudo bem, certo? Segundo a estrutura de leitura que a gente está dando aqui até agora, vamos lá, ler o enunciado primeiro. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a... E aí tem as alternativas. Ok, então mais uma vez um comando de complete com a resposta correta, certo? O comando está falando de condição de inclusão de trabalhadores no novo processo produtivo. Está falando de processo produtivo, essa palavrinha em particular. Então você já sabe que é uma questão de sociologia do trabalho. Inclusão dos trabalhadores, mais uma outra dica que a gente está falando de sociologia do trabalho e emprego aqui. Qual é essa condição que o texto vai descrever? Aí que a gente vai ler lá o texto procurando que condição de inclusão de trabalhadores é essa. É um texto do David Harvey, né, bem conhecido inclusive no meio sociológico. A produção capitalista do espaço, tá ali a referência a tudinho e tal, e pans. Vamos ler o texto. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Você já, na primeira frase, é o sistema capitalista, então já não estamos falando de feudalismo, não é história, isso aqui é full-on sociologia mesmo, beleza, vamos lá. No máximo geopolítica, mas ainda não sabe, né, a gente está lendo a primeira frase. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. O que o Harvey está descrevendo aqui é o papel cíclico dessas chamadas crises do capitalismo e de como, na visão dele, isso na verdade é a forma que o capitalismo tem de se renovar enquanto sistema, né? Cada crise que ele passa é uma forma de ele se renovar nas suas estruturas de poder, nas suas estruturas hierárquicas e coisas do gênero, tá? Você não precisa saber David Harvey para entender isso que eu estou falando, você precisa ler o texto aqui. E o que o texto aqui está falando é que no sistema capitalista as manifestações de crise criam condições para forçar algum tipo de racionalização. E aí ele completa, em geral essas crises periódicas têm o efeito, qual o efeito? De expandir a capacidade produtiva, renovar as condições de acumulação. E aí você vai para as alternativas, e aí as alternativas podem te deixar confusos, especialmente se você for do tipo de, eu só vou ler as questões de humanas e vai estar tudo bem. Porque associação sindical, participação eleitoral, migração internacional, qualificação profissional e regulamentação funcional, num primeiro momento, não parecem que respondem
ao que está sendo colocado no texto base. Porque o enunciado fala: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto, ou seja, o processo produtivo do capitalismo e suas crises constantes, é... Essa é uma questão onde não basta simplesmente ir lendo e relendo as alternativas e o texto até achar a resposta correta. Você precisa saber minimamente que o sistema capitalista se organiza de uma forma específica, que é diferente do feudalismo, que é diferente do mercantilismo, e as consequências dessa forma de acumulação e dessa forma de criação e distribuição de riqueza e renda pela sociedade de um modo geral, tá? Você precisa saber que o capitalismo depende dessa massa de trabalhadores que não têm emprego e que meio que aceitam trabalhar pelo que tiver, que você precisa de certas condições de acumulação de capital na mão de certos grupos de pessoas que são necessariamente poucas pessoas, você precisa de uma separação entre Estado e religião, você precisa de uma modernização burocrática desse Estado separado da religião. Então, sabe, você precisa saber dessas pré-condições de existência, vamos dizer assim, histórica do capitalismo contemporâneo. Sem isso, você não vai conseguir entender que a resposta certa aqui é a letra D de dado, qualificação profissional. Agora, isso é um problema de quem escreveu a questão? Não necessariamente. Afinal de contas, não tem nada nessa questão que não seja pedido de vocês lá quando você for ler o que é pedido de vocês lá no Enem. Mas, é como eu estou dizendo, esse é o tipo de questão onde simplesmente ler o contexto não é válido. Esse papelzinho que eu estou falando de, você tem que ler o comando, e aí você vai para o texto, tentar responder o comando da questão nas alternativas. Isso vai funcionar sempre, porque meio que assim que a prova é estruturada, mas nem sempre você vai conseguir responder uma questão de que, eu não sei muito, eu não sei nada sobre X assunto, mas eu vou responder a questão correta usando esses passos. Eu não vou mentir para vocês dizendo que é isso, tá? O que eu vou dizer para vocês é que ter essa tática de leitura ajuda muito a ganhar tempo, a entender como as questões são estruturadas, mas que você precisa sim, obviamente, estudar os conteúdos e entender para onde eles vão, como eles funcionam entre si, porque senão não vai adiantar nada. Você pode ter todos os macetes do mundo, mas você não vai ter o sucesso na sua empreitada de passar no Enem e entrar numa faculdade pública ou privada. Infelizmente é isto. Então, galera, hoje foi um vídeo mais curtinho, uma coisa mais ponderadinha, porque eu queria trazer para vocês esse pequenininho esquema de leitura de questões, certo? Para o Enem, focando nas ciências humanas, porque afinal de contas eu sou um sociólogo, né? Então é meio complicado eu querer falar de química, de física, embora não impeça certos canais no YouTube de fazer isso, eu tenho meus padrões. E se você gostou desse vídeo mais informativo, mais ponderado, vamos aqui falar de Enem e coisas assim, curta, compartilha, se inscreva, aperte no sininho, fale para os seus amigos da essência desse canal e fiquem atentos, deixem os comentários aí, Robson, tem como falar de tal tema, X tema, que eu quero começar a trazer essas coisas mais práticas também, entendeu? Não vou, obviamente, parar com as aulas mais teóricas, nem vou parar com os comentários mais curtos e rápidos de coisas do momento, porque, querendo ou não, acho que isso é bem legal também, manter o canal variado, fazendo várias coisas diferentes. Eu espero que vocês gostem e eu estou sempre contando com o feedback de vocês para saber, afinal de contas, o que eu faço da minha vida nesse canal. E desde já, muito obrigado, gente. Robson Lima agradecendo o curtir, o compartilhar, o sininho e tudo mais. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Valeu. Valeu.